Boa noite, colorados! Boa noite, coloradas! Tudo bem com vocês? Nesse sabadão, dia 12 de julho, dia que volta o Campeonato Brasileiro de 2025. E vocês estão lembrados que promessa é dívida. Eu falei para vocês no meu último vídeo, quando o campeonato parou, que o Inter sairia dessa zona do rebaixamento no primeiro jogo do retorno. Falei ou não falei? Que aquela conversinha pra gente não entrar, que o Inter vai passar 30 dias. Sim, passou 30 dias na zona do rebaixamento porque não teve jogo. E eu falei que assim que o campeonato voltasse, o Inter sairia dessa ingrata zona do rebaixamento. Jogo difícil, jogo duro, jogo brigado. A gente sabia que o Vitória ia estacionar um caminhão na frente da área. Ele estacionou um caminhão e um ônibus, porque a pior coisa que poderia ter acontecido pro Inter foi o Vitória ter demitido o técnico. Que o Vitória já é um time que jogaria fechado. E agora com o Fábio Carille, meu amigo, que todo mundo sabe que é retranqueiro, que monta times para jogar só por um gol, monta time todo atrás, retrancado. Então o jogo seria muito difícil e a gente sabia disso. Mas foi muito mais difícil que a gente podia prever, né? A direção colorada, fica o meu recado. Não é possível que no Inter vocês não estão enxergando que o Inter não precisa urgentemente de... Existem outras peças, mas o que eu estou falando é o seguinte: urgentemente de uma reserva para o Bernabéu. Quando o Bernabéu não joga, é um desespero. É um desespero. Porque o reserva do Bernabéu a gente já sabe que é suficiente. Hoje o Roger teve que improvisar, né? O Vitor Gabriel na lateral. Vitor Gabriel já é zagueiro, não adianta. Não ter o cacuete de subir, de atacar, de apoiar. O Inter melhorou. Boa contratação no lateral direito, chegou agora. E aí jogou o lateral direito para a esquerda. O Inter melhorou no apoio ao ataque, nas investidas pelos dois lados daí. Muito bom a estreia do lateral agora que chegou. Não decorei o nome dele ainda, né? Muito boa a estreia dele. Meteu um cruzamento na cabeça do Borré, né? Que o Borré podia ter guardado. O Inter perdeu alguns gols, né? O Wesley no primeiro tempo perdeu um gol que... Um jogadaça pela esquerda, né? Carboneiro ainda há muito tempo sem jogar, mas fez uma jogadaça combinada com o Alan Patrick. O Alan Patrick rolou pro Wesley, o Wesley chegou batendo, só que chapou por cima. Se faz o gol ali, o Vitória ia ter que sair um pouco mais e o jogo talvez se tornasse um pouco menos difícil para o Internacional, vamos dizer assim. Mas a vitória super importante, os 3 pontos super importantes. Agora, seguindo esse caminho, ganhar do Ceará em casa novamente, entendeu? E continuar galgando degraus na campanha agora do Brasileiro. Não é isso? Então, precisamos de um segundo volante, urgentemente, né? Não que o Bruno Henrique seja ruim, eu não acho ele um mau jogador, tanto que ele hoje foi quem mais finalizou e chutou a gol, foi o Bruno Henrique, né? Cometeu 4 faltas no jogo. Thiago Maia se readaptando à função do primeiro volante, entendeu? Pena que para o time ser mais ofensivo teve que recuar um pouco mais o Alan Patrick, e aí deu um pouco mais de espaço à Vitória, né? E aí o Vitória teve até algumas chances de gol. Mas o Inter precisava ganhar, ganhou, entendeu? Eu achei que o Inter podia ter pressionado mais, mas é o que eu falo para vocês, não adianta empilhar atacante. O Inter acabou o jogo com 5 praticamente na frente, né? E acabou ganhando o jogo num golaço, um bate-pronto, né? Que foi um golaço. Entrou bem o Tabata, fez o gol, não é porque fez o gol, mas eu achei que ele entrou bem. Então o Inter acabou com Tabata, olha só, Tabata, Gustavo Prado, Ener Valencia, Ricardo Matias, né? Só aí eu tô falando de 4. E o Tabata, né? Não, Tabata, Gustavo Prado, Tabata e Gustavo Prado, os dois jogando aberto. Ener Valencia e Ricardo Matias. Antes tinha Borré, tinha Wesley, chegou o momento de ter 5. Não adianta, aí você desguarnece o meio de campo e não queria jogar. Quem é que vai querer jogar para os homens que estão lá na frente? Então, mas é o tipo de jogo que exigia isso, né? O Vitória todo atrás e o Inter tinha que se lançar ao ataque. Mas valeu mesmo, era pelos 3 pontos.
Sempre é complicada a volta, ainda mais de um mês parado, né? O campeonato, a gente tem que lembrar que ficou um mês parado, né? Sempre complicado voltar, mas voltamos, ganhamos, era muito importante essa vitória, jogando bem, jogando mal, o importante era ganhar. Os 3 pontos tinha que vir hoje, não é isso? Então, nação, vamos encher o Beira-Rio, vamos apoiar o time. Semana que vem tem Ceará e vamos para frente somar mais 3 pontos. Tá joia? Não vou ficar aqui falando sobre contratações, ficar especulando. Dizem que o rapaz do São Lourenço, o camisa 8, parece que as negociações avançaram bem, mas não vou ficar aqui falando sobre isso. Alan Rodrigues. Porque eu gosto de falar de jogador que está contratado. Acho que, presidente, você me desculpa, eu não gosto de ficar falando sobre isso, mas quando o senhor foi candidato a presidente do Inter, o senhor prometeu muito. E o senhor sabia que o Inter estava endividado. É muito cômodo só chegar agora e dizer que o Inter não tem dinheiro para contratar. Então vamos usar a criatividade. O Inter precisa de um segundo volante. O Inter, eu acho que poderia ter mais um primeiro volante. O Inter precisa urgentemente de um lateral esquerdo. O Inter precisa de um meia central, entendeu? E um jogador mais agudo pela direita. Eu acho que esses 5 nomes teriam que vir. Centroavante não precisa. Atacante de área não precisa. Mas esses 5 nomes eu acho que tinha... Ah, não tem dinheiro. É muito fácil falar que não tem dinheiro. O senhor, quando foi candidato, o senhor já sabia que não tinha dinheiro. Então o senhor trate de se virar. Trate de usar a criatividade. Tá bom? Nação, um ótimo final de semana, um bom domingo a vocês. Né? Amanhã tem um jogaço, a final da Copa do Mundo, né? Que por sinal foi uma satisfação, foi uma surpresa muito grande para mim, que foi um campeonato muito bom. E amanhã vai encerrar com um jogaço, Paris Saint-Germain e Chelsea, que esse Paris Saint-Germain tá jogando, que fez bem ao Mbappé indo embora do Paris Saint-Germain, é brincadeira, hein? Parece uma piada falar isso, mas o Mbappé saiu do Paris Saint-Germain, fez bem ao Paris Saint-Germain. E na minha opinião, Paris Saint-Germain amanhã levanta mais uma taça. Tá joia, nação? Um abraço. Fiquem com Deus. Like, like, like. Compartilha, compartilha, compartilha. Tamo junto.